como também já foi falado aqui, teremos aí participações de pessoas que estão remotamente em outros países. E vamos começar agora nos conectando diretamente com o Japão. Será a nossa primeira palestra do dia, com o tema Apoio a Startups Brasileiras na Ásia. E para isso, vamos contar com ele, que tem mais de 30 anos de experiência em TI e em negócios internacionais, é fundador e diretor da empresa Sapiens Global, o senhor Hélio Sifoni. O senhor Hélio já está aqui no nosso telão. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Você me ouve daí? Ouço bem. Bom dia. Pronto. Boa Bom noite. dia, então estamos conectados, está tudo pronto por aqui. A partir deste momento, o Inco Day 2020 é todo seu. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, agradeço a oportunidade. É bem interessante, né, nessa época de se acostumar a fazer as conferências online, é algo que a gente já experimentava, né, de algum tempo atrás, a partir aqui da Ásia, para atender alguns convites aí no Brasil, na Europa, mas agora se transformando aí talvez uma prática muito mais comum. Bom, agradeço a introdução inicial. A minha experiência na Ásia já tem aí perto de 20 anos, e falando sobre o apoio a startups brasileiras na Ásia, eu gostaria de configurar o que é para nós a Ásia, né, nesse sentido. De que Ásia eu estou falando aqui? Eu não estou conseguindo ver a apresentação, então eu não sei se estamos na mesma página, qual é o slide, mas depois do primeiro slide da abertura, eu tenho um pequeno currículo, mas no terceiro slide eu vou falar sobre o ambiente de inserção. O que é que significa a Ásia, que seria já o terceiro slide, por favor. Exatamente isso. Qual é o ambiente de inserção? O que nós estamos falando de Ásia, né? A Ásia é um vasto continente, né? A gente está conseguindo ver que lá em cima tem a Mongólia, depois a China, aí o subcontinente indiano. Então, o que nós vamos priorizar aqui, né, é o Sudeste Asiático, né, essa parte que fica aí entre a Ásia e a Austrália, né, se a gente pegar essas marquinhas aí, essas grandes ilhas, né, por exemplo, o arquipélago da Indonésia, ali que tem 17 mil ilhas, mais o arquipélago das Filipinas, um pouco mais para cima. Então, esse é principalmente do que a gente vai tratar. O Sudeste Asiático. Mais para cima, a gente está vendo ali a Ásia do Leste. A Ásia do Leste, que a gente pega a China, a Coreia do Sul, o Japão, aí entrando também Taiwan, Hong Kong e Macau, né, como duas fazem parte aí da China, são duas regiões especiais dentro da China, mas que nós tratamos de forma separada quando nós levamos as nossas ofertas ou discutimos as possibilidades de negócios com esse ambiente aí que a gente chama de China. E depois a Ásia Meridional, que é principalmente o subcontinente indiano, né, ou Ásia do Sul. Essa é uma parte que nós não temos atuado com constância. São projetos bem esporádicos, uma ou outra apresentação, uma ou outra empresa brasileira interessada em fazer negócio com a Índia. A partir da nossa sede em Singapura, nós temos feito muito negócio com a Índia, porque tem uma relação muito grande aí com essa Ásia do Sul. Aí, na sequência, no próximo slide, eu apenas faço uma amostra dessa nossa passagem aí por essa Ásia da qual nós estamos falando. O primeiro slide, lá a partir do sentido aí do relógio, nós temos uma reunião de uma missão paraguaia com o nosso representante na China, no nosso escritório em Shenzhen. Então, os paraguaios estavam buscando alguns negócios com a China, nos pediram apoio, então
nessa tentativa de abrir negócios com o Paraguai, nós usamos aí o nosso escritório na China. Na sequência, eu estou ali junto com o pessoal em Mianmar, na outra parte, nós temos a nossa participação numa feira latino-americana em Singapura. Depois, mais abaixo, nós estamos atendendo na Malásia, do nosso escritório na Malásia, uns representantes do Uruguai, e assim segue, né? Uma discussão, uma entrevista a uma TV em Mianmar. Depois, um seminário que nós criamos ano passado na China, em Portugal, desculpe, com chineses, brasileiros e portugueses, né, que nós demos o nome aí de 3C, Três Cidades, Três Continentes. Então, um seminário de negócios e investimentos que realizamos em Portugal. Compareceram 15 empresários chineses, 35 empresários portugueses e 5 brasileiros. Com isso, deu um destaque bastante interessante para os negócios entre os 3 países, nessas 3 cidades que nós estávamos ligando, né? Na China, a cidade de Dongguan, em Portugal, a cidade de Barcelos, e no Brasil, a cidade de Maringá. Nós conseguimos gerar alguns negócios entre essas 3 cidades, mas com a pandemia isso caiu um pouco. De qualquer forma, a gente teve continuidade, mas, enfim, para mostrar essa ligação promovida pela nossa empresa aí nessa integração entre a Ásia, a Europa e a América do Sul. Aqui mais embaixo tem várias pessoas segurando ali uns diplomas. Então, eu sou o primeiro aqui a partir da esquerda. Essas 10 pessoas foram nomeadas no ano passado, exatamente um ano agora, dezembro de 2019, como conselheiros de amizade com países estrangeiros do governo da cidade de Dongguan. Então, eu sou atualmente um conselheiro de amizade com países estrangeiros para Dongguan. Com isso, a gente tem feito muita incursão aí na área de apoio tecnológico, na área de investimentos. Então, tem uma relação muito próxima com Dongguan. Mais para frente, a gente vai ver um pouco mais sobre Dongguan. Aí, esse slide do meio, embaixo, ASEAN e China, eu fui convidado para falar das possibilidades de negócio entre América do Sul e ASEAN. Então, a ASEAN é a Associação dos Países do Sudeste Asiático, né? São 10 nações que compõem esse grupo, e a oportunidade que me deram de conversar a respeito das relações e possibilidades de negócios e inter-relação aí entre o Brasil, né, a América do Sul, e o Sudeste Asiático. E na última, ali um slide só mostrando uma participação numa mesa bilateral entre Brasil e Japão, reunindo o Ministério da Indústria e Comércio do Brasil e o Ministério, o equivalente no Japão. Por favor, próximo slide. Próximo slide, por favor. Então, vamos falar um pouco sobre o Sudeste Asiático, né? O Sudeste Asiático, composto por 11 países, né? Singapura, Malásia, Indonésia, Mianmar, Tailândia, Vietnã, Filipinas, Brunei, Laos, Camboja e Timor-Leste. Só o Timor-Leste não faz parte da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Então, todas as outras têm um mercado comum, e que agora, né, recentemente, vocês tiveram notícia disso, houve uma ligação de China, Coreia do Sul, Japão, os países do Sudeste Asiático, mais Nova Zelândia e Austrália. Então, a maior população mundial ligada em um comércio único e uma possibilidade muito grande de negócios aqui na Ásia. Então, houve um impacto bastante positivo, as bolsas deram o
seu resultado, e nós vemos aí uma possibilidade muito grande de negócios intra-Ásia. E com isso a gente pode ter no futuro, conseguir, né, capturar alguma coisa desse relacionamento. Por favor, o próximo. Próximo slide, por favor. Alô? Bom, sobre o Sudeste Asiático, nós vemos que há nessa ASEAN, os 10 países com seus 650 milhões de habitantes, são problemas buscando soluções. Então, há nesses 10 países grandes dificuldades, como a gente encontra, por exemplo, na América Latina. E essa possibilidade de se buscar negócios com a ASEAN é bastante interessante, porque 650 milhões de habitantes na ASEAN, exatamente o que nós temos com a América Latina e Caribe, né? Considerando aí os 32 países que formam a América Latina e Caribe somados. Então, nessa possibilidade, a gente vê que alguns problemas são muito parecidos. Então, nós temos uma população enorme, por exemplo, na Indonésia, que há 5 anos atrás eles tinham atendimento já por exemplo, os transportes de entrega com motocicletas e utilizando SMS. Então, quando nós começamos a trabalhar com a Indonésia, algum tempo atrás, nós vimos uma oportunidade muito grande de levar soluções que nós já tínhamos no Brasil e que ainda não existiam na Indonésia, nesse sentido. Então, mas o tempo passou muito rápido, né? De repente, com essa permeabilidade dos smartphones e das soluções, nós vimos que a própria Indonésia, que me parecia aí há 10 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar lá, no momento atual, a gente vê que nos passou rapidamente em algumas das soluções que a gente achava interessantes lá atrás. Hoje a gente vê muita coisa interessante que nós temos, por exemplo, no Brasil, para trazer para o mercado da Indonésia. Como eu disse, são 17 mil ilhas. Uma dificuldade de acesso, as mesmas dificuldades de acesso, por exemplo, que nós temos na região amazônica. Então, a telemedicina é algo que tem um potencial muito grande de negócios, por exemplo, na Indonésia, em alguns outros países aí enfim, do Sudeste Asiático, mas a Indonésia principalmente nos traz essa grande oportunidade. Nós vemos ainda que o Sudeste Asiático, eles tiveram, em termos de startups, investimentos muito grandes, mesmo com o problema da Covid. Então, temos alguns números aí, eu tenho alguns gráficos, né, na minha apresentação, que mostram, por exemplo, que o crescimento entre 2010 e 2018 é muito grande em relação aos aportes em startups do Sudeste Asiático. Dessa forma, nós vemos que não é mais, por exemplo, só Singapura que recebe aportes, mas essa divisão todas, que infelizmente tenho a impressão que vocês não estão vendo aí os gráficos, essa divisão toda nos mostra, por exemplo, que no segundo trimestre desse ano, a própria Indonésia passou Singapura no número de investimentos. Nós tivemos investimentos no segundo trimestre do ano na Malásia, na Tailândia, em Mianmar, nas Filipinas, em Vietnã, Singapura e Indonésia. Quer dizer, um crescimento muito grande, apesar ou devido à pandemia, né? Porque se nós formos olhar os setores que tiveram crescimento na metade do ano, em termos de investimentos, por exemplo,
O maior deles, por exemplo, foi numa empresa da Indonésia, Tokopedia, em e-commerce. Depois nós tivemos a Gojek, também na Indonésia, que é uma empresa também mais uma empresa do tipo transporte colaborativo. Tivemos a Ninja Van em Singapura, uma empresa que inclusive nós utilizamos em alguns dos projetos nossos em Singapura, que é uma empresa de logística, a Biotech também de Singapura, empresas do Vietnã, fintech das Filipinas, ou seja, os valores investidos em empresas no Sudeste Asiático são muito interessantes. Então, nós vemos que o que é que significa isso, por exemplo, falando sobre apoio a startups brasileiras na Ásia. A gente está mostrando com isso que a possibilidade de, em alguns segmentos, se fazer uma participação conjunta é muito grande. Então, quando nós olhamos, por exemplo, os investidores no Sudeste Asiático, nós temos aí Sequoia, temos empresas que atuam no mundo todo, empresas que atuam fortemente, por exemplo, no Vale do Silício e que vieram para o Sudeste Asiático. Então, se por um lado a gente pode achar que se passou um pouco o tempo de buscar investimentos que passaram por cima da gente e vieram para o Sudeste Asiático, por outro lado, a gente vê que a gente pode colaborar com as empresas no Sudeste Asiático, ou seja, somando ideias, trazendo ideias, fazendo parcerias. Então, essa é uma oportunidade aí bastante interessante. No próximo slide, a gente já vai começar a falar um pouco sobre o Japão. No Japão, a gente vê que as startups, as empresas de venture capital, as universidades, as grandes corporações, os bancos, outros investidores, então, estão todos voltados para um mesmo objetivo, que é trazer inovação à economia. Quando a gente fala em grandes corporações no Japão, todo mundo sabe que realmente são muito grandes corporações. Então, empresas como Sony, Hitachi, né, empresas como Nissan, são empresas conhecidas no mundo inteiro e que têm grande capital para investimento. Então, com isso no Japão e com o governo trazendo alguma coisa, nós vemos que o sistema de startup ele é uma parte central dessa transformação que o Japão passa hoje, né? Então, nós vemos que no próximo slide, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre o governo central e as províncias ligadas, né, trabalhando em conjunto com empresas locais, tentando buscar criar, né, novos ecossistemas nas províncias. Então, tem províncias, por exemplo, se a gente separar isso hoje em Tóquio, Nagoya, no norte, por exemplo, em Hokkaido, se a gente trouxer, por exemplo, para Fukuoka, né, que tem já de muitos anos, com as universidades locais, uma tendência muito forte para a tecnologia da informação. Nagoya, por exemplo, em função de toda a estrutura industrial, né, tem uma tendência muito forte para sistemas automatizados, para acompanhamento da produção. Então, para cada uma dessa região, está se tentando fazer alguma coisa, juntando essas grandes empresas, o governo e as financeiras e os investidores. Então, hoje o Japão sofre uma transformação, que é uma transformação muito parecida com aquela que nos trouxe ao Japão há 20 anos atrás, quando empresas brasileiras começaram a se interessar pelo Japão, né, até se imaginava, né, como empresa brasileira de software pode ir ao Japão para fazer alguma coisa. Acontece que naquela época, muito forte em mecatrônica, muito forte em sensoriamento remoto, por exemplo, mas não era forte em sistemas aplicativos, né? Quem veio ao Japão aí há 20 anos atrás vai se lembrar, por exemplo, que se você queria acessar a internet,
uma pessoa num grande hotel em Tóquio ficava do seu lado, lá marcando a hora que você começou a acessar e a hora que você terminava. Todos os restaurantes eram restaurantes em que o garçom ainda tomava anotações, ou seja, o Japão era muito voltado para a tecnologia na área industrial, quer dizer, bom de hardware, bom de mecatrônica, mas muito pouco com aplicativo. Os bancos, embora eles já fossem integrados, né, alguns sistemas integrados, você conseguia fazer saque num banco, que tendo conta no outro, coisas que nem em todo lugar a gente conseguia no Brasil, mas por outro lado eles não tinham quase nada, a não ser o fato de que você ia lá e sacava. Não tinha outro serviço, não podia fazer outro tipo de pagamento. E hoje, essa etapa toda já passou, mas o Japão chegou num ponto em que eles precisam aproveitar toda essa questão, né, que se colocaram bastante à frente em algumas soluções, por exemplo, de tecnologia, em termos de hardware, de telecomunicações, enfim, para conseguir gerar mais negócios. Então, um dos pontos interessantes que eu quis destacar aqui num projeto japonês recente, que é o nosso próximo slide aí, que é o projeto chamado MaaS, que é Mobility as a Service. Quando a gente tenta entender esse projeto, num primeiro instante, esse é um projeto de agora, recente, uma coisa que está acontecendo, né? Já se começou algum tempo atrás, mas é algo que está acontecendo e até em função da pandemia ele se mostrou muito mais interessante ainda. O Japão tem uma questão, né, que é o envelhecimento da sua população. Com esse envelhecimento da população, alguns não conseguem, né, alguns cidadãos não conseguem acessar os serviços, ou alguns serviços poderiam ser mais interessantes, colocados a essas pessoas de uma forma muito mais interessante. Então, por exemplo, se a gente pegar as transferências financeiras, né, os sistemas, né, que nós temos aqui, o Félica e vários outros aí que são, sei lá, o PicPay no Brasil, outros serviços de pagamento, né, que você usa aqui o QR o que você utiliza a proximidade e tal. Existe tudo isso no Japão. Assim como existem sistemas parecidos com o Uber. Assim como existem sistemas que você consegue saber que, por exemplo, os trens não atrasam, que horário ele vai chegar, você pode acompanhar se o trem está vindo ou não está vindo. Essa coisa, mas são todos sistemas separados. O que o Mobility as a Service está fazendo é, por exemplo, uma pessoa está lá no interior do Japão, na área rural, e ele quer vir aqui para a capital, em Tóquio. Então ele precisa saber que ele vai sair da casa dele, que ele vai vai chamar um táxi, ou ele vai até um ponto de ônibus, desse ponto de ônibus ele vai até um ponto de uma estação de metrô, de trem, aí dessa estação de metrô ele vai até o aeroporto, por exemplo, ou ele vai pegar um trem-bala do interior para Tóquio, aí ele precisa saber de restaurantes e de hotéis, mas ele quer fazer tudo isso individualmente a gente consegue fazer, mas ele quer já fazer tudo isso pagando, que ele não tenha mais nada para fazer. Ou seja, eu saio desse ponto, vou àquele ponto e vou consumir uma série de serviços no meio, inclusive alimentos, inclusive hospedagem, e que isso está sendo pago tudo de uma forma única, como se ele comprasse um pacote numa agência de viagens, mas de uma forma em que eu não preciso ir na agência de viagem, não preciso fazer um pacote, ninguém vai fazer isso por mim. Eu vou entrar lá e vou fazer tudo. Então, o Mobility as a Service é essa tentativa do país de se preparar aí para o envelhecimento da sua população, ou seja, facilitar as coisas. Então, todos os players estão convidados a participar disso. Então, hoje existe um grande número de startups que está tentando pegar alguma coisa no Mobility as a Service. Que provavelmente a experiência que terá bom resultado no Japão, ela vai ser levada para o mundo todo. Isso entra junto com o negócio de smart cities, entra junto com a economia, né, de energia, enfim, uma série de outras possibilidades. Então, nesse ponto, claro, o Japão tem um grande número de projetos dessa forma. E é interessante, por exemplo, eu falei que há 20 anos atrás a gente viu uma série de dificuldades. Há 10 anos atrás, na verdade, há 11 anos atrás, eu fui convidado pelo governo de Tóquio, né, o governo metropolitano,
Tóquio é a capital, tem um governador de Tóquio, né? E aí subprefeituras aqui nos diversos distritos. Eu fui convidado junto com o presidente da IKEA, Japão, aquela empresa sueca, né, de móveis, para falar. Ele falou sobre como é trazer uma indústria estrangeira para trabalhar no Japão. E eu fui convidado para falar sobre como é ter uma empresa de serviços, né, como estrangeiro, ter uma empresa de serviços no Japão. Isso há 11 anos atrás. A ideia que se tinha era que era muito difícil estrangeiros vir para o Japão. Era muito difícil fazer negócio. Ninguém falava inglês, por exemplo. Era um problema muito mais complicado do que o que nós vemos hoje, por exemplo. Quando 10 anos depois, a gente vê que o grande número de estrangeiros ou de empresas estrangeiras, tem duas grandes do Vale do Silício, empresas que apoiam startups, né? Não estou falando de venture capital, não estou falando de empresas de startups que desenvolveram algum segmento específico, mas empresas que apoiam startups, que vieram do Vale do Silício para apoiar empresas estrangeiras que estão vindo ao Japão. Existe um núcleo de empresas, um núcleo francês de apoio a startups também, que é bastante interessante, tem também no Brasil, e que está conseguindo trazer vários estrangeiros para montar a sua startup no Japão, algo que era impensado há 10 anos atrás, porque era dificuldade de mão de obra, dificuldade de comunicação, uma série de coisas nesse ponto. Então, nesse ponto, o Japão está, eu diria, progredindo bastante. Então, é uma porta aberta para as empresas brasileiras. Buscar apoio, por exemplo, a startups no Japão, da mesma forma, tentando se integrar, tentando achar alguma coisa de complementaridade. Na sequência, vamos falar um pouco sobre a China, sobre essa China diferente que eu vou abordar, né? A China é enorme, né? Geograficamente, né, tem uma área muito grande, né, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e tal. E quando a gente fala normalmente em China, tanto na Europa quanto na América do Sul, e se a gente notar, por exemplo, que os estados brasileiros que fazem acordos com a China, eles estão fazendo isso com o lado lá de cima. Se a gente olhar esse mapa todo colorido chinês, a gente vê que Xangai e Pequim estão lá no lado direito, né, um pouco mais para cima. A China com a qual nós trabalhamos é essa China aqui de baixo, que é a província de Guangdong. Então, nós temos aqui, bem embaixo na China, então é Hong Kong, Macau e a província de Guangdong, que ficam aí na área da Bahia. Essa China é a que nos interessa mais, a China que tem ali embaixo, né, se vocês conseguirem verificar no mapa ali, nós temos a cidade de Guangzhou, que é bem famosa, porque é onde tem a feira de Cantão, né? Guangdong é Cantão, né? A província de Cantão. Então nós temos Guangzhou, que é bem conhecida até de brasileiros, porque o pessoal vem para a feira de Cantão. Mas nós temos Dongguan, lá a cidade onde eu sou conselheiro de amizade com países estrangeiros. Dongguan é uma cidade que saiu da agricultura para uma indústria que não tem nada a ver com a indústria que existe hoje. Então, quando eu conheci Dongguan também há 10 ou 12 anos atrás, Dongguan era uma cidade industrial de calçados e moda, né? Tecidos, roupas e tal, de uma maneira geral. Então, era uma cidade de moda. Hoje, Dongguan é uma cidade que de cada 4 celulares produzidos no mundo, 1 é produzido em Dongguan. Então, Dongguan tem muito investimento. Dongguan se transformou numa cidade jardim. Dongguan é uma cidade limpa, uma cidade arborizada, uma cidade muito bonita, uma cidade com lagos. E Dongguan tem algumas características interessantes, né? Tem muita atuação com energia solar, de meio ambiente, por exemplo, limpeza de terras, áreas poluídas, lagoas, etc, etc. Então, Dongguan, nesse aspecto, ela é bastante interessante para nós, para os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, porque com Dongguan a gente pode trabalhar muito bem com essa
integração, intercâmbio, etc. O nosso escritório fica em Shenzhen. Shenzhen, que é ali do lado de Dongguan, são 20 minutos de trem-bala, mais 20 minutos você está em Hong Kong. Em Shenzhen, nós temos 100% da frota de veículos elétrica. Então, a área de veículos elétricos, de soluções desse tipo, de soluções de tecnologia, de uma maneira geral, em Shenzhen, é muito forte. Shenzhen tem algumas aceleradoras de hardware. Então, se você tem alguma ideia de hardware que precisa realizar, você pode trazer isso para Dongguan, né, com parceiros locais, ou montar a sua startup localmente, buscar algum parceiro que já tem alguma coisa parecida, e isso em Shenzhen, e trazer para Shenzhen. Então, Shenzhen é também uma cidade muito interessante e que a gente tem aí uma boa possibilidade de trabalho. No próximo slide eu vou resumir aí o que é o nosso apoio a essas oportunidades de desenvolvimento, né, de projetos conjuntos aí nessa China que a gente atua, né, o intercâmbio de startups, capacitação de pessoal e alguma coisa que, por exemplo, o conselho de amizade com países estrangeiros, né, podemos tentar criar algum curso, criar alguma associação entre... Nós criamos, por exemplo, entre a Associação dos Jovens Empresários de Dongguan com a Associação Comercial e Industrial de Barcelos, em Portugal. Hoje é uma relação muito boa entre eles. Troca de informações, visitas e negócios, enfim. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que esse trabalho aí com o sul da China, com essa região da Bahia, pode ser bastante interessante. No próximo slide, eu vou falar um pouco aí sobre o que é o nosso apoio na Ásia, né? A Sapiens é uma empresa que foi criada para ser uma promotora de parcerias, né? A Sapiens, a história foi fundada em 2007 aqui em Tóquio, com eu, fundador aí, que apareço nesse corporate profile aí, e o Tanaka-san, que está ali com a bolinha ali da bandeirinha do Japão. Nós criamos essa empresa em 2007 com a intenção de ajudar empresas brasileiras do setor de tecnologia da informação a fazer negócio com o Japão. Em 2009, com a crise, isso ficou um tanto prejudicado, mas nessa altura dos acontecimentos nós já tínhamos conseguido alguns bons resultados. Nós conseguimos uma joint venture entre uma empresa brasileira e uma empresa japonesa na área de tecnologia da informação. Nós levamos algumas boas empresas japonesas ao Brasil, que buscaram negócios e fizeram negócios. E com 2009 para frente, mudou um pouco o sentido. Ficou um pouco difícil de fazer negócios, das empresas japonesas investirem no Brasil da forma como estava acontecendo, no interesse de tecnologia da informação. Então, nós partimos a partir depois de 2009, a levar empresas brasileiras para a América do Sul, tentando achar pontos em que eles pudessem investir. Saímos um pouco da tecnologia de informação. Em 2011, com o terremoto, os negócios se reduziram bastante, né? O Japão ficou parado aí uns 3 ou 4 meses e nós fizemos a nossa primeira incursão aí para o Sudeste Asiático. Foi a primeira vez que eu fui fazer negócio em Singapura. 2011, 12, eu fiz várias viagens, 10 viagens em 2011, 10 em 2012, 10 em 2013 para Singapura, do Japão para Singapura. Em 2013, resolvi então abrir a unidade da Sapiens em Singapura, para fazer negócios com o Sudeste Asiático. Então, a nossa experiência com o Sudeste Asiático vem aí desde 2013. Então, o nosso negócio é buscar aí, identificar, né, parceiros, investidores, oportunidades de negócio, ofertas de tecnologia. Por exemplo, não trabalhamos só com o que os brasileiros podem oferecer, ou o que as startups podem oferecer, mas nós trabalhamos muito próximos do Instituto de Patentes de Tecnologia de Singapura, que traz algumas sugestões de tecnologia para a gente ver se alguém quer trabalhar com isso no mundo. Por exemplo, uma mais recente
é a utilização de pão velho, né, em indústria panificadora, para transformar isso em alimentos, né, em probióticos, por exemplo, alimentos para você não perder e, ao contrário, transformar isso em alguma coisa que seja bastante interessante. Então, nesse sentido, a gente também atua. Nós temos um cliente que tem patente no Brasil querendo vender esse invento na Ásia. Então, é mais um setor aí que nós temos atuado. E como membros da rede de representantes internacionais credenciados da Abrafip, nós estamos à disposição aqui na Ásia. Nesse mapa aqui nós vemos onde nós temos escritórios hoje no mundo, e estamos no Brasil. No Brasil nós estamos em Curitiba, e temos um agente de negócio em Maringá. Aqui temos um escritório no Uruguai, que foi o primeiro escritório aberto da Sapiens fora do Japão e do Brasil, e na Europa, em Portugal, na Ásia, em vários outros lugares. Então, e mais representantes e agentes, né, em Hong Kong, temos também em Macau, e com isso eu encerro minha apresentação, agradeço o convite e fico à disposição. E deixo o endereço, né, das nossas... Bem, estou de volta, senhor Hélio, agradecendo por sua participação. E eu tenho alguns recados aqui para dar para você. Vou até quebrar o protocolo, vou passar aqui em frente à tela, porque eu quero mostrar uma coisa para você. Seguinte. Primeiro, dizer que o senhor é o representante da Abrafip na Ásia, viu? Você está aí representando a Abrafip na Ásia, e dizer que aqui em minhas mãos temos um troféu para você. Não sei se você está vendo daí, mas... Estou vendo, sim. Pronto, é um troféu para você, por sua participação aqui no nosso evento. Eu vou falar que este troféu vai para Curitiba, para o seu escritório, para depois chegar até suas mãos, certo? Muito obrigado, fico muito feliz. Agradecemos muito, sei que já está à noite aí para você, então desejo bom descanso e muito obrigado por ter estado conosco aqui nesta manhã, aqui no Brasil. Eu que agradeço, tenha um bom restante de conferência. Muito obrigado.